aí galera, tô trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez eu vou falar sobre o Império do Mali. Espero que gostem, fiquem com o vídeo. Pra gente começar, vou falar da localização do Império do Mali. Ele fica na mesma região do atual Mali e também se estendia por outras regiões ali da África. Ele fica na parte subsaariana e também parte ocidental. Bom, a história que eu vou contar pra vocês da origem do Império do Mali, ela se inicia com a família real deles, que como muitas famílias da Europa e da Ásia, eles acrescentavam mitologia e acrescentavam outras coisas na história que não aconteceram de fato, né? Porque isso tornava a história mais épica e mais interessante. Bom, o primeiro membro dessa família se chamava Bilal, isso mesmo que você ouviu, o nome do cara era Bilal. Ele morava na atual Arábia Saudita e foi escravo. Ele chegou até a ganhar um certo tipo de homenagem de tanto que ele trabalhava bem e ele foi visto como um bom escravo. Bom, e por causa do racismo na Arábia Saudita e pelo status social dele, que ele era um escravo, né? Ele não conseguiu alcançar níveis mais altos na sociedade. Bom, por que o Bilal era importante para essa história? Porque ele era um dos principais seguidores de Maomé e ele que inicia a linhagem da família do Império do Mali. Tem uma história que ele estava sendo escoteado pelo mestre dele porque ele estava se recusando a abandonar o Islã, porque o mestre dele não queria que ele seguisse o Islã, justamente por ele ser um escravo e pelo racismo também. E aí ele foi escoteado várias vezes e se recusando a abandonar o Islã, e nisso o Maomé ele fica sabendo, né, por um dos informantes dele, e manda um mensageiro dele ir até lá e fazer uma negociação, né? Trocar ele, que era um escravo islâmico, por um escravo não islâmico, né? Isso aí não tá muito certo, mas pelo menos o cara se safou dessa. Bom, então segundo a tradição, o Bilal ele teve 7 filhos e o filho mais velho dele migrou para a região do atual Mali. E aí ele daria início à dinastia da família real do Império do Mali, né? Mas o principal membro dessa família, a principal linhagem que a gente vai falar, é o Magan. Esse Magan, ele era rei da Mandinka, era o nome do reino deles. Ele recebeu a visão de um profeta que disse para ele que se ele tivesse um filho com uma mulher muito feia, esse filho dele seria um rei muito famoso e um líder muito forte. Porém, ele já tinha um filho com uma esposa, né? E esse filho seria mais velho, então ele herdaria o trono primeiro. Um dia então essa mulher muito feia apareceu na corte dele e ele se casou com ela e teve mais um filho. Esse filho se chamava Sundiata. Ele nasceu com uma condição que ele não conseguia andar. Bom, aí algum tempo depois o pai deles morreu e quem assumiu o trono foi o filho mais velho, que acabou banindo o Sundiata da cidade porque ele tinha medo dessa lenda, né? Ele tinha medo do irmão dele se tornar um rei muito poderoso. Só que nesse banimento ele vagou pelo deserto por vários dias e ele descobriu a habilidade de andar, ele se tornou um grande guerreiro e é o que diz a lenda, né? Então quando ele volta do exílio no deserto, o irmão dele tinha sido derrotado pelo reino Sussu. E aí o povo clama para ele retornar ao poder, né? Para ele assumir o poder e governar o reino. E é isso que ele faz e consegue derrotar o reino Sussu e acaba se tornando o primeiro rei do Império do Mali, que eles chamavam o título de rei de Monza. Agora eu vou pular uns anos aí na história, porque os outros membros da família real não tem muita informação sobre eles, né? Eu vou falar agora do principal imperador do Mali, que foi o Mansa Musa. Ele não era descendente direto do Sundiata, né? Porque aparentemente o Sundiata ele não teve netos, né? Os filhos dele não tiveram netos, pelo que se sabe. Para situar vocês de toda a época essa que eu tô falando, de tudo isso que já aconteceu, isso vai de 580 depois de Cristo, que é ali onde tem o surgimento do Maomé, até 1550, que seria o declínio do Império do Mali. Mansa Musa ele só entra no poder em 1312, que seria 80 anos depois do primeiro imperador, que é aquele lá, o Sundiata. O Mansa Musa ele acaba entrando no poder um pouco assim por acaso, porque o antecessor dele tinha nomeado ele como o rei regente, né? Porque quando o rei saía para fazer alguma expedição, para fazer alguma coisa, ele nomeava alguém para ficar no lugar dele, né? Até que ele voltasse, ou caso ele morresse, essa pessoa ia assumir o trono, né? Então o que acontece? Ele partiu numa expedição pro Oceano Atlântico, porque ele acreditava que eles poderiam chegar do outro lado, né? Assim como foi com os portugueses e os espanhóis.
Ele acreditava que ele poderia cruzar o Oceano Atlântico e chegar no outro lado do mundo, né? Então o que acontece? O antecessor dele, ele foi numa expedição de navios para o Oceano Atlântico, que ele acreditava que ele poderia dar a volta no mundo, né? Ele chegar do outro lado e para ver também o que ia acontecer. Só que acabou que aconteceu é que ele nunca mais voltou. Provavelmente eles morreram na viagem e apenas retorna um barco, um navio com esse cara que ele dá a mensagem, né, pro Mansa Musa. E aí existe um registro escrito, né, do que aconteceu nessa viagem. E aí eu vou ler aqui para vocês. O governante que me precedeu não acreditava que era impossível alcançar a extremidade do oceano que circundava a Terra, ou seja, o Atlântico. Ele queria chegar a esse final. Estava determinado a prosseguir o seu plano. Assim ele equipou 200 barcos cheios de homens e muitos outros cheios de água e suprimentos, ouro e etc. Ele ordenou ao capitão que ele só retornasse ou quando já tivessem os suprimentos acabando ou quando ele chegasse ao outro lado. Eles ficaram à deriva por um longo período de tempo. Por fim, apenas um barco retornou. Quando questionado, o capitão respondeu: Ó príncipe, navegamos por um longo período, até que vimos no meio do oceano um grande rio que flui de forma maciça. Meu barco foi o último, os outros antes de mim. Eles foram afogados num grande redemoinho e nunca mais saíram de novo. Eu naveguei de volta até escapar da corrente, de volta para casa. Então o Mansa Musa, ele acaba por se tornar o imperador do Mali e o homem mais rico que o mundo já viu. Pra gente entender um pouco como que ele se tornou o homem mais rico, a gente tem que entender um pouco da história do reino de Gana, que ficava basicamente no mesmo lugar onde que fica o Império do Mali. Só que a gente vai entender como é que funcionava a economia deles. Vocês já vão entender o porquê. Bom, o reino de Gana, ele era um reino mais pacífico, mais voltado para o comércio. Eles comercializavam entre aqueles rios ali do Sub-Saara e faziam muitas caravanas, né? Eles foram derrotados por vários reinos, mas principalmente pelo próprio Mali, porque como o reino de Gana ele não tinha uma política de guerra e o Império do Mali ele acabou tendo, eles acabaram por serem derrotados, né? Então o Mali herdou todas essas riquezas comerciais e de minérios também da região, porque eles conquistaram isso do reino de Gana. O que eles comercializavam era basicamente ouro, sal, peixe, cobre, escravos, couros de animais, cavalos, marfim e entre outros. O Mansa Musa ele também é famoso pelas construções que ele mandou fazer, né, nas principais cidades do Império. Ele mandou fazer mesquitas, edifícios, universidades, entre outras coisas. A principal universidade que ele construiu foi Sankore, que ficava na cidade de Nani, que era a capital do Império. Bom, durante esse período e todas essas reformas que ele trouxe, isso acabou por melhorar a vida dos cidadãos, de melhorar a civilidade da sociedade, a educação, entre outras coisas. Também vale acrescentar que teve um arquiteto italiano que visitou o Império do Mali, que ele fala assim foi colocada a fundação de uma civilização urbana no auge do seu poder. Mali tinha pelo menos 400 cidades, e do delta ao Níger. Foi muito densamente povoado, e suas cidades eram exuberantes. O Mansa Musa ele também é famoso pela sua peregrinação até a cidade de Meca, né? E aí ele seguiu aquela parte ali da África subsaariana. Durante a sua viagem, ele levou cerca de 60 mil soldados, 12 mil escravos, vários animais transportando suprimentos. Ele levou muito ouro nessa viagem, tanto é que ele comprava vários objetos, relíquias pelo caminho, trocava também por mercadorias, suprimentos. Aí chegando no Egito, ele gastou tanto ouro lá que ele gerou uma inflação, uma desvalorização do ouro e da moeda, né, egípcia, que essa crise durou por 20 anos lá, até o Egito conseguir se recuperar. Inclusive os mercadores eles inflacionaram o preço absurdamente para poder gastar mais dinheiro comprando a mercadoria deles. Parece bem o que acontece aqui no Rio de Janeiro. O pessoal aumenta o preço aí pro gringo. Para gringo é mais caro. Aí depois disso ele ainda ficou 3 dias acampado embaixo das pirâmides. Se ele não bastasse ter gastado essa grana toda, ele enviou 50 mil denários pro rei egípcio. E aí o rei egípcio ele cedeu o palácio dele para ele ficar durante a estadia dele até a continuação para Meca, né? Uma coisa que eu achei engraçada que eu notei, que é naquele filme Um Príncipe em Nova York, que é com Eddie Murphy,
tem alguns elementos ali do que seria o tratamento que os servos tinham com o rei, né? Que parece ser baseado nesse cara aqui, né? Então é o seguinte, ele não permitia ninguém aparecer na presença dele sem estar com as sandálias. Ninguém podia espirrar na presença dele. E quando ele espirrava, o pessoal tinha que bater com a mão no peito. Ele também tinha uma tradição meio esquisita, que era se algum servo dele tivesse uma filha muito bonita, quando ela atingisse a idade, ela teria que se deitar com ele, né? Ele chega a contar isso para um sacerdote islâmico, e esse sacerdote fala para ele que isso era proibido perante a lei do Islã, né? Que isso daí era errado, que ele não deveria fazer isso. E aí ele fala, mas nem aos reis isso é permitido? Aí ele fala que não, nem aos reis, nem a ninguém. Então, posteriormente ele acaba parando com essa prática ali. Bom, então a gente chegou nas considerações finais, eu vou falar um pouco da minha opinião. Que o pessoal, quando fala de história negra, né, o pessoal nunca remete a esses impérios, esses reinos africanos que foram muito grandiosos na época, que são comparáveis aos europeus, aos asiáticos. E o pessoal costuma esquecer isso, não fala da história africana de verdade, né, dos países que foram famosos e tal, que foram muito ricos. E aí essas coisas a gente não vê nos filmes de Hollywood, né, nunca fizeram um filme sobre essas civilizações, nunca falaram a respeito disso. A gente só tem esses dados na internet mesmo, para quem quiser pesquisar. Por isso eu resolvi fazer o vídeo. O Mansa Musa, além de ter sido o maior imperador do Império do Mali, o que tem mais registros, ele também foi considerado o homem mais rico do mundo, até os dias de hoje, né? Ele é mais rico do que Bill Gates aí, e etc. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve, divulga pros amigos. Valeu, falou!